Então, boa noite a todos, meus amigos, minhas amigas, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. A temática para a noite de hoje foi escolhida no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15, onde o codificador Allan Kardec abordou com muita propriedade o tema "Fora da caridade não há salvação". Então, neste capítulo, Jesus começa a nos falar na parábola do bom samaritano. Ali estão misturadas, nessa parábola, estão casados os dois princípios da caridade, a caridade moral e a caridade material. As duas rodas, que devem estar juntas com o mesmo objetivo. Então, de acordo com a passagem evangélica de Mateus, no capítulo 25 da Bíblia, nos versículos 31 a 46, lá Jesus diz a parábola o seguinte: Jesus reúne diante dele todas as nações, e como o pastor separa os bodes e as ovelhas, colocando as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E aos que estavam à sua direita, disse o rei: Vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado. Porquanto tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber. Careci de teto e agasalho, e me hospedaste, me deste agasalho, adoeci e me visitaste, estive preso e me foste ver. E aí então responderam a Jesus: Mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Quando foi que te vimos despido e te vestimos? Quando é que te assistimos? Quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? E aí então o rei respondeu: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um de meus pequenos, foi a mim mesmo que fizeste. E aos que estiveram à sua esquerda, Jesus então disse: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Porquanto tive fome e não me alimentaste, tive sede e não me deste de beber. Precisei de teto e não me acolheste. Estive nu e não me vestiste. Estive doente ou no cárcere e não me visitaste. E aí então eles pediram ao Senhor: Mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede, sem teto ou sem roupa, preso ou doente e não te assistimos? E aí Jesus respondeu: Todas as vezes que faltaste a assistência a um de meus irmãos mais pequenos, foi a mim que deixaste de assistir. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Aí o Evangelho nos diz que a caridade moral pede ao seu lado a caridade material. Diz Joana de Ângeles que, se tenho que considerar que uma dádiva material é caridade, sim. Quem tem sede, dar um copo d'água é caridade. Quem tem fome, dar o alimento é caridade. Auxiliar o doente com um medicamento é a caridade. Auxiliar um cego a atravessar uma rua para não ser atropelado, estamos fazendo a caridade. Mas aí a doutrina espírita vem e nos diz que a caridade é muito mais do que isso. Não podemos ficar só nisto. Não podemos confundir a caridade, confundir assistência social e promoção humana com assistencialismo.
que o assistencialismo, ele se compraz em manter o indivíduo na miséria, na pobreza, para que a caridade se justifique. Então, não é esta a proposta que o Espiritismo vem ter. Assistir à fome, assistir à doença, precisa, né? Mas o Espiritismo não é só isto, porque o corpo socorrido hoje, amanhã, de novo, estará faminto, de novo estará necessitado. É certo que o bem será feito pelo bem, por si só. O bem faz bem a quem faz o bem. É um trocadilho de palavras, mas é num sentido bem profundo, né? O bem, ele retorna como uma dádiva de equilíbrio, de harmonia interior, de estado de paz íntima. Após a ação do bem, o bem promove no nosso organismo a produção de dopamina, serotonina, ocitocinas, hormônios que já foram muito bem tratados aqui pelo Jefferson em outras palestras, né? São hormônios que liberam a sensação do bem-estar. No momento da ação do bem, liberamos os hormônios do bem-estar. Portanto, quem está na atividade do bem, na atividade da caridade, de ajudar o próximo, sente-se infinitamente venturoso, porque estes hormônios auxiliam a sanar as dores do corpo, elas diminuem a gravidade das enfermidades, e o indivíduo pode até estar doente, mas não ser doente. Aí eu, lendo a respeito do assunto, resumindo, achei bem interessante de que o estar doente, quase todos nós somos doentes de alguma forma, carregamos alguma enfermidade corporal. Não sei vocês, mas quem é já passado dos 40, acho difícil nós não acordarmos de manhã sentindo alguma dorzinha, né? Então, são as enfermidades, as dores da matéria, do corpo. Isso é estar doente, mas ser doente é um estado da alma. Minha alma pode estar sadia, ocupando organicamente um corpo doente, momentaneamente doente, mas, assim como também existem muitos corpos sadios, mas com um poço de doenças psicológicas, né? Então, é uma reflexão a se fazer de que a caridade auxilia-nos, sim, no nosso estado de saúde. Aí, então, seguindo no capítulo do Evangelho, sobre fora da caridade não há salvação, lá temos uma segunda passagem do Cristo, onde um doutor da lei disse: Mestre, que é preciso fazer para possuir a vida eterna? E aí o mestre respondeu-lhe com uma pergunta: o que é que está escrito na lei? E o doutor da lei respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Respondeste muito bem, disse Jesus. Faze isso e viverás. Mas aí o doutor da lei segue e pergunta: mas Jesus, Senhor, quem é o meu próximo? E aí Jesus toma a palavra dizendo: um homem ia de Jerusalém para Jericó, quando ladrões o atacaram, roubaram e feriram, deixando-o semi-morto à beira do caminho. Passou um sacerdote, alguém que conhece as leis, alguém que dominava o Torá na época. Mas, por extensão, o sacerdote é qualquer pessoa culta, letrada, qualquer pessoa que tenha conhecimento.
O sacerdote, nesse caso, é um símbolo de todos nós que temos algum conhecimento, mínimo que seja. Então, passou o sacerdote por ele, enxergou aquele moribundo na beira da estrada, foi adiante. Depois, um levita, também conhecedor da lei, passou e foi embora. Aí surge um samaritano. Os samaritanos eram conhecidos como hereges, que se opunham aos dogmas da igreja e não seguiam determinados preceitos da cultura judaica. E vivia no velha Decápole, as 10 cidades gregas além do mar, a terra de Samaria, por isso samaritanos. Então, aproximou-se esse samaritano e foi tocado de compaixão por aquele homem. Atendeu as feridas, pôs ele em seu cavalo, levou a uma hospedaria, cuidou dele, e no dia seguinte pagou o hospedeiro, disse: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando retornar. Aí Jesus pergunta então: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E aí o doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus então diz: então vai, faz o mesmo, faz o exercício da caridade. A caridade e a humildade são opostos ao egoísmo e ao orgulho, né? São antagonistas. Segundo Marcel Mariano é um excelente palestrante e trabalhador espírita que trabalha junto à Mansão do Caminho, ao lado de Divaldo Franco. O pensamento rotariano diz que aquele que não vive para servir, não serve para viver. Aí Marcel, na condição de espírita, estudioso, interpreta esse pensamento com a visão do espiritismo. E aí, então, ele diz que aquele que não vive para servir, ainda não aprendeu a amar, ainda não aprendeu a viver. A caridade e a humildade, então, são... A caridade e a humildade é o contraponto do egoísmo e do orgulho. No seu nível de imaturidade psicológica, de infantilidade dos sentimentos, o indivíduo vive para si. O egoísmo, então, é o contraponto da caridade, como eu disse antes. É a cultura do ego, né? A criança, desde pequena, quando nasce, a criança é egocêntrica. Ela precisa da atenção exclusiva, ela precisa da atenção o tempo todo, ela precisa chamar a atenção. Isso faz parte do processo natural do desenvolvimento do ser. Mas aí a criança vai crescendo e aquele egocentrismo se torna o adolescente egotista. Tudo gira em torno dele, tudo gira em torno dos seus desejos. E aí que entra nós, pais, educadores, sociedade, com a missão de corrigir esse egotismo do adolescente pela educação bem orientada, para tornar esse adolescente um adulto que não seja egoísta. E ali podemos ver que o egoísmo é a negação da caridade, sem a caridade não há repouso, nem segurança na sociedade. Com o egoísmo e o orgulho de mãos dadas, será sempre uma corrida em favor do mal, do mais hábil, onde nem os laços de família são respeitados.
Isso está na Revista Espírita de 1861. Caridade versus egoísmo, então. A caridade é a abnegação da personalidade, para vós em primeiro lugar, para mim depois. O egoísmo é a exaltação da personalidade, para mim antes, para vós se sobrar. Mas Jesus disse, fazeis aos outros o que quereríeis que vos fizesse. Né? Então é preciso amadurecer os sentimentos para observar que o exercício da caridade vai anulando o egoísmo. Recordando a questão 886 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos da codificação: qual o verdadeiro sentido da caridade? Como entendia Jesus? E prontamente os espíritos respondem: indulgência para as imperfeições alheias, benevolência para com todos e perdão das ofensas. Esses três recados, essas três mensagens dadas pelos Espíritos, que Jesus entende a caridade assim: indulgência, benevolência, perdão. A caridade material ela é necessária. No mundo que vivemos no mundo material, no mundo em que precisamos, para a nossa sobrevivência, da matéria. Né? Então, ela é necessária desde a maternidade até ao idoso. De alguma forma, nós sempre vamos precisar socorrer os nossos irmãos. Mas a questão do Espiritismo é: quem vai socorrer a alma que vem antes do corpo e que vai para além do túmulo? O Espiritismo é uma escola de sabedoria da alma. Educa o indivíduo para que não retorne ao além, para que quando retorne ao além, leve a bagagem do conhecimento mais enriquecida do que quando ele veio de outra encarnação anterior. Esse é o objetivo do Espiritismo. Aí, falando, então, nessas três mensagens importantes do que é a caridade, a indulgência, a benevolência e o perdão, podemos dar ênfase um pouquinho mais aqui sobre o perdão. Pensei, estamos no mês de dezembro, né, o mês do renascimento, de comemorarmos o nascimento de Jesus, onde muitas reflexões, muitos encontros, mexe muito com o nosso emocional, né? E muitas vezes trazemos uma carga de ressentimentos, e aí então temos que o perdão é muito discutido hoje na área da terapêutica. Eu perdoo, mas eu não esqueço. O fato fica gravado. Muita gente guarda um fato negativo que aconteceu há muitos anos, guarda pela vida toda. E nos esquecemos, às vezes, de um fato positivo que aconteceu há 15 minutos atrás. Todos nós temos a tendência a gravar mais aquilo que nos marca. E todos nós temos a tendência de nos marcar os pontos negativos, os acontecimentos negativos. E aquilo que nos acontece de positivo, às vezes nem damos tanta importância, 15 minutos depois esquecemos. Temos mais facilidade em deletar o material bom da memória e arquivar os fatos ruins. E aí, então, a proposta do Espiritismo, da psicoterapia, da psicoimunologia, da atualidade é inverter esse sentido. Deletar os momentos infelizes, perturbadores. Gravar, manter os momentos bons. Viver tranquilamente produzindo os hormônios do bem, que trazem um estado de felicidade para a criatura humana. Quanto mais nós nos comprazer
nos sentimentos negativos, nos sentimentos ruins, nos fatos negativos da nossa vida, mais nós estaremos produzindo os hormônios negativos que vão nos trazer as doenças e a infelicidade. E quanto mais nós gravarmos e dermos valor aos momentos bons, mais produziremos os hormônios do bem, né? Mais produziremos a nossa felicidade. E aí Joana de Ângeles nos diz que o perdão tem função terapêutica. Joana de Ângeles, a mentora espiritual da nossa casa, né? Ela estudou por 50 anos no mundo espiritual sobre psicologia. Depois, então, nos trouxe a série psicológica através das mãos de Divaldo Franco, né? E ela fala muito na questão do perdão como uma função terapêutica. Usar o perdão como medicamento para os nossos males. O perdão no contexto cristão espírita é não desejar ao outro o mal que o outro me fez. Só o fato de eu não querer desejar ao outro ao mal que ele tenha me feito, já é uma forma de perdoar. E aí eu deixo que o outro siga a sua vida, segue a sua história, e eu vou fazer a minha história. Quando nós ficamos agarrados às mágoas, às ofensas, ao que o outro me fez de ruim, eu fico preso a ele, fico preso a esta pessoa, e não sigo a minha vida, eu fico produzindo as doenças em mim. Enquanto que se eu consigo me libertar, perdoar, eu passo a levar a minha vida com mais leveza. A partir daí, eu passo a entender também que aquela pessoa que me fez o mal, ela está se comprazendo com os espíritos do mal. E ela está enferma, ela está doente. Ela precisa da minha oração, precisa da minha indulgência, do meu perdão. Só a partir daí, poderemos conseguir ter a nossa felicidade. Então, devemos ampliar o sentido da caridade, na caridade moral, e viver esses dias de desapego. Libertar-se de tudo que seja excesso. Duvido que algum de nós aqui não tenha algo de excesso, né? Se abrirmos os nossos roupeiros, vamos ver que sempre temos aquelas roupas que não usamos há 2 ou 3 anos, ou mais até. Calçados que não nos servem mais, utensílios. Sempre tem alguém que precisa, sempre tem alguém necessitado. Como dizia Mahatma Gandhi não era cristão, era hinduísta. Ele dizia, aquele que tem mais do que precisa, não passa de um ladrão. Então, se eu tenho 2 pães e um me farta, o outro eu tirei de alguém que está com fome. Há alguém passando fome. Claro que aqui nós estamos falando ao pé da letra, mas é a nossa reflexão de tudo aquilo que nós temos em excesso, ou supérfluo. Temos muito mais, a maioria de nós, muito mais do que o necessário. E quando reclamamos, querendo algo, é pelo supérfluo e não pelo necessário. Então, que nós possamos ter essa reflexão de sermos úteis, caridosos àqueles que precisam, doando daquilo que temos, daquilo que podemos, não só na questão material, mas também na caridade moral. Portanto, o desprendimento é uma das mais difíceis virtudes dos nossos dias, né? É fácil a gente falar, sim, do desapego, do desprendimento, mas é um exercício difícil, é um exercício diário, é um exercício, é uma educação que temos que nos impor para que possamos saber distinguir o que realmente temos por necessidade
e o que temos de supérfluo. O que eu posso me desfazer que não vai me fazer falta na minha vida e poderá ser uma grande diferença na vida do meu irmão. E aí, então, diz Alta de Souza, a maior poetisa mística do Brasil, numa prece poesia. Rasgaram-se os véus da noite, novo dia amanhece. Viajor descansa em prece, ao lado da própria cruz. Porque no horizonte rebrilha qual estrela matutina, pois a morte descortina, dia novo com Jesus. Então, meus irmãos, espero ter, de alguma forma, ajudado, auxiliado a nossa reflexão da noite, que possamos pensar naquilo que realmente o Cristo veio nos ensinar, a caridade, o amor em movimento. Sermos caridosos com o nosso próximo, estamos sendo caridosos conosco mesmos. Estamos no caminho da nossa própria felicidade. Toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Escrito por Emmanuel, nas mãos de Chico Xavier. Então, eu convido a todos para elevarmos o nosso pensamento a Deus, nos concentrarmos, nos colocarmos numa posição confortável nas cadeiras, se assim o quisermos, fechar os olhos, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos nessa casa de luz, nessa casa de oração, buscando aqui as energias renovadoras para o nosso corpo físico e para o nosso espírito. Agradecemos o aprendizado da noite, a reflexão, e pedimos a proteção divina, que nos oriente, nos abençoe, nos ilumine, nos proteja de todo o mal, que possamos discernir o bem do mal, que possamos enxergar na nossa vida diária, aonde podemos praticar o amor em movimento, o amor que o Cristo nos ensinou. Pedimos à espiritualidade maior, que se encontra aqui conosco, que essas luzes, essas bênçãos, se esparramem por toda a nossa cidade, que possamos levar aos nossos lares, aos nossos familiares que aqui não puderam estar, que todos possam receber a paz, a harmonia, o amor de Jesus. Que essas boas energias possam se estender a todos os lugares insalubres, aos hospitais, aos orfanatos, às casas geriátricas, aos cárceres, aos países em guerra, a todos os lugares onde existem irmãos sofredores, aos nossos irmãos suicidas, que a bênção de Jesus e a legião de Maria possa auxiliá-los a se reencontrarem e seguirem a sua caminhada na luz. Pedimos então por nós mesmos, que a paz de Jesus esteja em nosso coração e que possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Muita paz, muita luz a todos. Que assim seja. Boa noite.